Geometria plana, alguns tópicos a respeito do triângulo retângulo. Primeiramente, vamos caracterizar o triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo é aquele que apresenta um dos ângulos igual a 90 graus, ou seja, ele tem um ângulo interno reto. Então, ele apresenta um ângulo de 90 graus, e esse ângulo de 90 graus ele é simbolizado por uma caixinha, né? Um quadradinho com um pontinho dentro. Ok. No triângulo retângulo, eu tenho que os seus lados recebem nomes especiais. Os lados que formam o ângulo reto, vou colocar aqui, ó, o ângulo reto está nessa posição aqui. Ó. Aqui eu tenho o ângulo reto. Então, os lados que formam o ângulo reto, este lado e também este lado, que formam o ângulo reto, são chamados de catetos. Então, aqui eu tenho o cateto B, e aqui eu tenho um outro cateto, o cateto C. E aquele lado que é maior e que se opõe ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, somente o triângulo que é retângulo é que possui essa particularidade de ter os seus lados com nomes especiais. Os catetos formando o ângulo reto e a hipotenusa se opondo a este ângulo reto, justamente ao lado que não faz parte do ângulo reto, inclusive é o lado maior sempre do triângulo retângulo. E no triângulo retângulo existe uma relação entre as medidas desses três lados, hipotenusa e os catetos. A relação diz que se eu tomo a hipotenusa e elevo ao quadrado, então o quadrado da medida da hipotenusa elevado ao quadrado, é o mesmo que a soma dos quadrados dos dois catetos. Então, eu pego um cateto e elevo sua medida ao quadrado, pego o outro cateto, pego a sua medida e elevo ao quadrado, e somando esses dois quadrados dá o mesmo que o quadrado da hipotenusa. Aqui é como se fosse um cateto 1 e o cateto 2. Para esse triângulo, para essa figura, a hipotenusa é o lado A. Então, eu posso dizer que A ao quadrado é igual a um cateto é o B. Então, B ao quadrado, mais o outro cateto, que é o C, C ao quadrado. Então, eu tenho a relação de Pitágoras, ou o teorema de Pitágoras. Perímetro do triângulo retângulo. Bom, o perímetro do triângulo retângulo segue a mesma ideia do perímetro de qualquer polígono. É a soma das medidas dos lados. Então, perímetro, vou pôr assim, resumindo, é a soma dos lados, né? A soma das medidas dos lados. Ok, neste exemplo da tela, o perímetro, eu vou usar uma abreviatura para perímetro, vou usar perim. Em matemática, o perímetro, o símbolo de perímetro é 2π. Eu, particularmente, não gosto dessa nomenclatura, porque pode parecer para o aluno que 2π significa o dobro de π e o dobro do perímetro. Então, na realidade, o perímetro já é 2π. O P chama semiperímetro, é a metade do perímetro. Então, para que não haja essa confusão, eu prefiro colocar perim, ou per, né? Perímetro, ou escrever a palavra perímetro, enfim. Então, o perímetro, neste exemplo, nesta figura, sendo a soma dos lados, é o lado A, que é a hipotenusa, mais o B, que é um cateto, e mais o C, que é outro cateto. É a soma dos três lados, A mais B mais C. Área do triângulo. Bom, área de triângulo tem muitos formatos resolutivos, muitos procedimentos matemáticos, muitos algoritmos, muitas fórmulas me levam à área de um triângulo. Então, tem muitos formatos. Nessa lâmina, nós estamos especificamente trabalhando com o triângulo retângulo. E antes de particularizar o triângulo retângulo, eu vou lembrar para ti que a área de qualquer triângulo, então aqui, ó, a área de um triângulo qualquer, não necessariamente retângulo,
é igual ao semiproduto da base pela altura. Então, eu pego a base do triângulo, multiplico, vai ficar meio apertado aqui, deixa eu diminuir um pouco. Área do triângulo. No numerador, eu faço a base desse triângulo, multiplicando pela altura, base vezes altura, e divide por 2. É o semiproduto de base com altura, base vezes altura sobre 2. Isto é para qualquer triângulo. Vou pôr aqui, ó, para qualquer triângulo. Então, para esta minha figura, a área do triângulo seguindo esta orientação, base vezes altura sobre 2, e eu vou seguir também a disposição como esse triângulo se encontra. Então, vou considerar a base aqui, ó, a hipotenusa, Azinho, vezes a altura. Bom, a altura ele me deu aqui, ó, a altura H desse triângulo, base vezes a altura, A vezes H, divide por 2. Ok, mas aí, em se tratando de triângulo retângulo, aqui eu posso estabelecer uma observação, uma particularidade do triângulo retângulo. A área do triângulo, de qualquer triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, no triângulo retângulo, os catetos eles podem funcionar como base e altura. Se eu tenho um triângulo retângulo desenhado assim, ó, colocando o ângulo reto, aqui como se fosse no chão, ó, eu percebo que um cateto é a base e o outro cateto funciona como altura, isso sempre. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, para o cálculo da sua área, não importa a sua disposição, não importa a maneira como ele esteja disposto no exercício. Eu posso dizer que a área do triângulo, se for retângulo, é um cateto multiplicado pelo outro cateto e aí dividido por 2, porque os catetos eles funcionam respectivamente como base e altura, como se fosse aqui cateto 1 e cateto 2. Então, multiplica os catetos entre si, divide por 2, vai dar a área desse triângulo, retângulo. Não importa como esse triângulo esteja disposto na questão. Então, isso aqui é exclusivo para triângulo retângulo. E, para complementar esta lâmina, tem uma outra fórmula para área de triângulo, e aí é para triângulo qualquer. Então, vou pôr aqui, ó, triângulo qualquer. Então, é mais uma opção para qualquer triângulo, inclusive para triângulo retângulo também, né? Já que é para triângulo qualquer, para triângulo retângulo também. Tem uma fórmula chamada fórmula de Heron. Vou colocar aqui com uma outra cor. Fórmula de Heron, ou fórmula de Herão. Fórmula de Heron ou fórmula de Herão. A fórmula de Heron diz que a área de um triângulo qualquer é dado pela raiz quadrada de um produto de 4 fatores. Quem são esses 4 fatores dentro da raiz na fórmula de Heron? Eu vou chamar aqui de K vezes K menos A, que multiplica K menos B, e o último fator multiplica K menos o C.
Então, essa aí é a fórmula de Herão ou fórmula de Heron. Professor, quem é esse K? Esse K é o semiperímetro. Deixa eu colocar aqui com uma outra cor. O K, ele equivale a metade do perímetro. Soma os lados e divide por 2. K é semiperímetro. É metade da soma dos lados. E o A, o B e o C, bom, são os lados desse triângulo. Simples assim. Então, eu calculo o semiperímetro, ponho aqui como um fator, semiperímetro menos um dos lados, semiperímetro menos um segundo lado e semiperímetro menos, né, o terceiro lado. Então, dentro de cada parêntese aí, eu tenho o sinal de menos. Semiperímetro menos um lado, semiperímetro menos o outro lado e semiperímetro menos o terceiro lado. E aí multiplica esses 4 fatores e extrai a raiz quadrada. Ainda sobre triângulo retângulo, nesta lâmina nós temos aí as relações métricas, ou relações métricas no triângulo retângulo. Uma dessas relações, são 4 relações métricas, uma delas é o Teorema de Pitágoras, é a mais importante, a relação mais típica para triângulo retângulo. Então, dá para dizer que a primeira relação, ou eu vou colocar assim, ó, a quarta relação, a última relação, é o Teorema de Pitágoras. É a mais importante. E aí, tu bem lembra que a relação de Pitágoras, ela estabelece uma ligação matemática entre as medidas dos lados, hipotenusa, cateto e cateto. Então, a relação de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa é uma relação a mais típica, a mais conhecida, a mais cobrada, né, a mais comum. E aí, além desta relação de Pitágoras, ainda nós temos mais 3 relações. Aqui nós temos a primeira relação, formado aqui por dois modos matemáticos. Aqui eu tenho a segunda relação e aqui a terceira relação. Bom, a primeira relação métrica no triângulo retângulo diz respeito a um cateto com a sua projeção sobre a hipotenusa. Então, diz que o cateto ao quadrado, ou ainda o quadrado da medida do cateto, é igual à hipotenusa multiplicado ou multiplicada pela projeção desse cateto. Bom, deixa eu pegar o cateto B aqui. Ó. O que é a projeção desse cateto B sobre a hipotenusa? É este pedaço aqui, que no exemplo, né, na figura, chamou-se de M. Então, M é a projeção do cateto B, porque o cateto B, ele projeta, né, como se fosse a projeção de uma sombra desse cateto B sobre a hipotenusa, como se aqui eu tivesse um sol, aqui uma fonte luminosa, e esse cateto, ele provoca uma sombra sobre a hipotenusa com esse tamanho e com essa medida. Bom, então o que diz essa primeira relação? Diz que o cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pelo tamanho da sua projeção. Então, o cateto B elevado ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto, e a projeção desse cateto tem medida m. Então, A vezes m. Essa relação ela também se aplica para o segundo cateto, para o cateto C. Então, o quadrado do cateto, então, o quadrado do cateto C, C ao quadrado, também é igual ao produto da hipotenusa, a hipotenusa é A, vezes a projeção desse cateto C. E a projeção desse cateto C é o segmento N. Então, aqui eu tenho A vezes N. Muito bem. Então, essa é a primeira relação. A segunda relação diz respeito também às projeções dos catetos, mas agora relacionando a altura. Então,
eu tenho que a altura ao quadrado, agora em vez do cateto ao quadrado, é a altura ao quadrado, é igual ao produto das projeções dos catetos. M vezes N. Então, essa é a segunda relação. H ao quadrado é igual ao produto M vezes N. Ok. E, por fim, a terceira e última relação. A terceira relação também aborda a medida da altura. E aí diz que se eu faço o produto entre a hipotenusa e a altura, A vezes H, hipotenusa vezes a altura, isso coincide, dá no mesmo que o produto dos dois catetos, B vezes C. Então, A vezes H resulta a mesma coisa que B vezes C. Então, essa é a terceira relação. E aí, conforme o que é pedido no exercício, conforme a minha pretensão no exercício, eu vou escolher aí qual é a relação que melhor se enquadra ou que melhor pode estabelecer a determinação do valor ou do segmento que eu estou procurando. O triângulo retângulo da figura tem hipotenusa igual a 13 e um cateto medindo 5. A medida da altura relativa à hipotenusa é igual a... Bom, então, o objetivo nessa figura é o cálculo da altura relativa à hipotenusa, é esse H aqui, né? Então, essa medida é o que está sendo procurado. Bom, ele me deu que um cateto mede 5 e a hipotenusa mede 13. Então, vou pôr o cateto aqui, 5, neste lado, e a hipotenusa aqui, medindo 13. Então, essas informações retiradas do enunciado. E aí eu preciso calcular a altura. Eu vou colocar aqui as três relações métricas no triângulo retângulo, com exceção do Pitágoras. Eu vou colocar todas, inclusive Pitágoras. Ó. Pitágoras é a última relação, vou colocar ela no começo. Diz que hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso é a relação mais importante a partir das medidas do triângulo retângulo. Aí eu tenho a relação métrica dizendo que um cateto ao quadrado, vou nominar aqui esses, aqui eu vou chamar esse cateto de A, aqui eu vou chamar esse cateto de B, aqui, vou chamar esse cateto aqui de B, esse cateto de C e essa hipotenusa aqui eu vou chamar de A, os três lados do triângulo retângulo. Aqui eu tenho H, aqui eu tenho o segmento M e o N, que são as projeções dos catetos. Bom, e baseando então nessas letras que eu acabei de pôr na figura, o cateto ao quadrado, B quadrado, é igual ao produto da hipotenusa, A, vezes a projeção desse cateto. A projeção do cateto B é a projeção M. Então, A vezes M. Isso também vale para o cateto C. O cateto C, C ao quadrado, também é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto C sobre a hipotenusa. E a projeção do cateto C é o segmento N. A vezes N. Então, eu tenho aí a primeira relação. Segunda relação, a medida da altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, M vezes N, projeções dos catetos. E a última relação, a hipotenusa vezes a altura, resulta o mesmo que o produto dos catetos, B vezes C. Bom, aqui eu tenho todas as relações. Vou colocar assim, ó. Aqui eu tenho a primeira relação, dividida em duas partes. Aqui eu tenho a segunda relação. Aqui a terceira. E a Pitágoras eu vou deixar como quarta relação. Bom, eu preciso calcular o H. Então,
interessa para mim as relações que tenham a letra H. Eu tenho H nesta relação aqui, ó, produto das projeções, e eu tenho H nesta relação aqui, hipotenusa e catetos. Observa que esta relação, que pode ser empregada nesse exercício, ela vai ter a sua aplicação mais dificultada, porque eu não conheço nem a projeção M e nem a projeção N. Eu teria que calcular a projeção anteriormente. É possível de se calcular essa projeção M. Complementando 13, eu acharia a projeção N, e aí depois eu faria o produto e extrairia a raiz, eu encontraria o H. Dá para ir por esse caminho, acho eu um pouco mais trabalhoso, talvez. E a outra situação é utilizar essa relação A vezes H igual a B vezes C. A hipotenusa, vou colocar aqui, ó, repetindo, ó, A vezes H igual B vezes C. A hipotenusa eu sei que é 13. A altura é o que eu estou querendo. Um cateto B, olha aqui, eu chamei de 5, eu tenho. Está faltando o cateto C, que não foi dado na figura. Mas, pensa que o cateto C ele pode ser determinado usando Pitágoras. Então, eu vou usar aqui, ó, de forma secundária, Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é o 13. 13 ao quadrado, igual um cateto que eu conheço é o B, 5 ao quadrado, mais o outro cateto que está faltando, que é C. C ao quadrado. 13 ao quadrado, 169. Vou fazer bem devagar aqui, ó. 5 ao quadrado, 25, mais C ao quadrado. 169 menos o 25 é igual a C ao quadrado. Isso vai dar 144. C ao quadrado é igual a 144. E aí C, então, é a raiz quadrada de 144, que é 12. E aí eu consegui descobrir o cateto que está faltando. Esse cateto aqui é 12. E aí eu venho para cá. O C que eu acabei de descobrir, ele é 12. E aí eu tenho H igual 5 vezes 12, 60. E esse 13 fica dividindo. H igual 60 trezeavos. 60 trezeavos, a alternativa é A. Então, isso aí é um formato para resolver essa questão. Eu acho que esse, inclusive, é o formato mais tranquilo. Eu vou resolver novamente essa questão usando agora um outro recurso, uma outra relação. Eu vou usar aqui, ó, H ao quadrado igual M vezes N. Bom, para eu aplicar esta relação métrica do triângulo retângulo, H ao quadrado igual ao produto das projeções, eu preciso dos valores das projeções, M e N. Eu não tenho nenhum deles. Mas, observa que este M ele pode ser obtido nesta relação. Eu posso dizer que B quadrado é igual a A vezes o M que eu quero para pôr aqui. O B eu sei, eu nominei aqui, ó, como 5. Então, 5 ao quadrado igual o A é hipotenusa, é 13, vezes o M que eu vou descobrir. 5 ao quadrado, 25. Já posso jogar esse 13 aqui dividindo. E aí eu tenho o valor do M. Então, o M deu 25 trezeavos. Então, já posso pôr aqui, ó, que o H ao quadrado é igual ao produto de M, 25 trezeavos, vezes o N. Tá, professor, e o N como é que tu vai descobrir? Bom, tem duas formas. Uma delas é pensar que todo esse segmento aqui, ó, que é a hipotenusa, vale 13. O M eu já descobri que vale 25 trezeavos. Então, se eu faço a diferença entre 13 menos M, resulta o N. Então, vou fazer o cálculo aqui separado, ó. O N, que está faltando agora para pôr aqui, ó, o N ele pode ser obtido fazendo-se 13, que é a hipotenusa toda, menos 25 trezeavos.
Então, n é igual pelo mínimo múltiplo comum, né? Ou eu posso pensar que esse 13 aqui é o mesmo que 169 13avos, para deixar no mesmo denominador. Vou fazer aqui pelo mínimo múltiplo comum, redução ao menor denominador. 13, 13 divide por 1, 13, 13 vezes 13, 169. Menos 13 por 13, 1 vezes 25, 25. Então, o n está resultando 169 menos 25, 144. 144 13avos. Então, isso aqui resultou 25, que multiplica o n, que é 144 sobre 13. Bom, aqui vai me dar um pouquinho de trabalho. Eu vou dizer que o h vai ser igual à raiz quadrada desse produto. 25 13avos menos 144 13avos. Bom, pensar assim, para eu resolver essa raiz quadrada. H igual, vou reescrever. 25 é 5 ao quadrado. Aqui 13. Menos 144 é 12 ao quadrado. Sobre 13. Aqui, na realidade, é vezes, né? É vezes. Aqui, ó. Vezes. Aqui é vezes. Então, aqui é vezes. M vezes N. Eu botei menos aqui. E aqui, então, eu tenho 12 ao quadrado sobre 13. Então, isso eu posso ainda reescrever como 5 ao quadrado vezes 12 ao quadrado dividido por 13 ao quadrado, né? 13 vezes 13, 13 ao quadrado. Então, o h vai ficar igual. Como aqui eu tenho raiz quadrada de todo mundo elevado ao quadrado, cancela a raiz com potência. Vai cancelar aqui, quadrado com raiz, quadrado com raiz, quadrado com raiz. Vai me sobrar em cima 5 vezes 12 sobre 13. 5 vezes 12 é 60 sobre 13. Ó, obtive o mesmo valor do h da letra A, 60 13avos. Mas nota que realmente esse caminho aí ele foi mais trabalhoso do que o anterior. Algumas observações ou peculiaridades da geometria plana. Então, aqui tem alguns casos. Este primeiro caso aqui, nessa primeira figura, eu tenho RS paralelas, está aqui ó, a indicação, R paralela a S, é isso que significa essas duas barrinhas. Então, a reta R é paralela à reta S. E eu tenho aqui uma outra reta cortando, né, interceptando essas duas retas paralelas, que eu vou inclusive chamá-la de reta T. É uma reta transversal, vou chamá-la aqui reta T. Observa que quando eu traço essa reta transversal nessas duas paralelas, são gerados aí 8 ângulos. Eu tenho aqui um ângulo, aqui 2, 3, 4, 4 ângulos em cima, aqui 5, 6, 7 e 8. Eu tenho a determinação de 8 ângulos. Esses ângulos, eles recebem 2 a 2 nomes especiais. Ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, colaterais internos, colaterais externos, ângulos correspondentes. Então, tem uma série de nomenclatura para esses ângulos. Como aqui se trata de um resumo, o que nos importa é que esses 8 ângulos estão divididos em 2 grupos de 4. Eu tenho 4 ângulos que têm uma mesma medida e 4 outros ângulos que têm uma outra medida. Então, todos os ângulos que te parece um pouquinho mais fechado, que são os ângulos agudos, por exemplo, aqui ó, eu tenho um ângulo alfa, aqui, ó. Então, este ângulo alfa, ou esse ângulo tem essa medida alfa, esse aqui que também é mais fechadinho, também é um ângulo agudo, ele também é medida alfa. Inclusive, esses dois ângulos, eles estão na mesma posição, são chamados de ângulos correspondentes. Observa que aqui, ó, opostamente, eu também tenho um ângulo agudo, também tenho um ângulo mais fechadinho. Então, ele também tem a medida alfa.
E aqui, da mesma forma, eu tenho o quarto ângulo de medida alfa. Então, todos os ângulos que são mais fechadinhos, todos eles têm a mesma medida. Então, se esse alfa, por exemplo, medir 50 graus, aqui é 50 graus, aqui é 50 graus, esse aqui é 50 graus e, opostamente, aqui 50 graus. Então, os quatro ângulos fechadinhos, todos têm a mesma medida. Ok. E os ângulos que são abertinhos, que são os ângulos obtusos, eles também são, esses quatro ângulos, de mesma medida. Então, aqui eu vou colocar esse ângulo, aí eu vou colocar uma medida beta para ele. E aqui, opostamente, eu tenho um ângulo que também é aberto. Olha só, entre esse segmento e esse, eu tenho um ângulo aqui obtuso. Esse ângulo também tem a medida beta. Aqui também, o ângulo mais aberto, medida beta. E esse ângulo oposto aqui, também medida beta. Ok. E outra observação que ainda é possível de ser colocada nessa figura é que alfa mais beta, a soma da medida alfa de um dos ângulos com a medida beta de um outro ângulo, isso resulta 180 graus. Sempre, né? São dois ângulos que se avizinham numa reta. São ângulos ditos suplementares, porque eles somam 180 graus. Ângulos suplementares são ângulos que somam 180 graus. Então, é isso que acontece, aí, de forma resumida, em duas retas paralelas cortadas, né, interceptadas por uma transversal. Nessa outra figura, eu tenho duas retas RS, agora não paralelas entre si, elas estão se interceptando. Elas têm um ponto comum e elas formam, pelo cruzamento, quatro ângulos. Como aqui também, né? Aqui eu tenho a formação de quatro ângulos e aqui embaixo outros quatro ângulos. No cruzamento dessas duas retas, eu também tenho a formação de quatro ângulos. E os ângulos que são opostos entre si, a gente fala isso de ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui isso trata de ângulos opostos pelo vértice. Então, os ângulos opostos pelo vértice são ângulos que são produzidos pelo cruzamento de duas retas. Eu não posso pegar uma reta assim e fazer para cá e assim. Aí, esse ângulo, ele não é oposto pelo vértice a esse. Para que sejam ângulos opostos pelo vértice, é necessário que eles sejam criados a partir do cruzamento de duas retas, como é o caso entre o cruzamento da reta R com a reta S. Bom, e aí que os ângulos que são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Por isso que aqui eu tenho a medida beta para esse ângulo aqui, ó, esse ângulo mais fechadinho aqui, né, esse ângulo agudo, e aqui eu tenho opostamente a mesma medida beta. Se aqui, por exemplo, isso é 70 graus, significa que esse oposto também é 70 graus. É isso que significa. E ainda eu tenho um outro par de ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho esse ângulo aqui, ó, que eu posso chamar agora de alfa. E aqui, opostamente, eu também tenho alfa. Então, esse caso é muito próximo do que eu tenho aqui, ó, no cruzamento da reta T com R, ou da reta T aqui embaixo com S. É muito próximo do que nós analisamos antes. Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ok? Bom, e aqui, da mesma forma, como no caso anterior, alfa mais beta também tem uma soma de 180 graus, são suplementares. Vou complementar aqui, que é alfa. E nessa lâmina, a terceira figura traz para mim aí um triângulo que está posicionado junto a uma circunferência. Ele está inscrito numa circunferência, na realidade, inscrito numa semicircunferência ou num semicírculo. Por quê? Porque eu percebo que este lado maior, ele possui, né, ou ele passa por cima do centro aqui, ó, desse círculo. Então, nota que é como se eu tivesse um semicírculo e o triângulo inscrito nesse semicírculo. Deixa eu colocar aqui mais parecido com a figura.
esse triângulo inscrito no semicírculo. Bom, sempre que tu inscreve um triângulo na metade de um círculo, esse triângulo, ele obrigatoriamente, ele com certeza será um triângulo retângulo. Não tem como ele não ser retângulo. E o ângulo de 90 graus fica nessa posição alfa. Então, esse alfa aqui, ele mede 90 graus. Então, a primeira observação que eu retiro dessa figura é que o alfa mede 90 graus. Então, na realidade aqui, eu tenho um ângulo reto. Eu poderia botar aquela caixinha com um pontinho dentro. Sempre assim. E, portanto, essa linha aqui, ó, oposta, ou esse lado oposto ao ângulo reto, se trata da hipotenusa. Então, tem uma outra constatação, que a hipotenusa desse triângulo retângulo inscrito no semicírculo, ela equivale ao diâmetro. Sempre vai ser isso. Será o diâmetro desse semicírculo ou desse círculo. Então, a hipotenusa é o dobro do raio. E aqui eu tenho que me ligar, ó, que aqui também existe, ó, um raio. Isso aqui também é raio. Então, aqui eu tenho o raio e aqui eu tenho um raio. Então, a hipotenusa equivale ao dobro do raio, equivale ao diâmetro. E uma outra constatação, que essa linha de raio aqui, ó, funciona também como a mediana, como uma das medianas desse triângulo. E essa mediana também é metade da hipotenusa, porque essa mediana é o raio. E a hipotenusa é o dobro do raio, o diâmetro. Então, essa mediana equivale a metade da hipotenusa. Então, é uma outra informação. Vou colocar aqui aquela mediana ali, vou chamar de mediana M. Essa mediana aqui equivale à medida de raio, posso também chamar de M, esse segmento M. Mediana. M tem a mesma medida do raio e M é a metade da hipotenusa. Ou seja, é a metade do diâmetro. Ok? Então, aí são constatações que eu retiro a partir de uma observação geométrica. E seguindo com esses casos particulares, essas observações em geometria plana, eu tenho aqui agora um triângulo. Esse triângulo pode encarar como um triângulo qualquer. Ele necessariamente não precisa ser retângulo, nem equilátero, nem isósceles. Ele pode ser um triângulo qualquer. Então, vou até acrescentar aqui, ó, que isso aqui se trata de um triângulo qualquer. E aí, nesse triângulo qualquer, eu conheço um ângulo, que é o alfa. E eu conheço também a medida dos dois lados que formam este ângulo alfa. Então, se eu conheço dois lados de um triângulo qualquer, e eu conheço também a medida do ângulo entre esses dois lados conhecidos, a partir dessas informações eu consigo descobrir o lado oposto pela lei de cossenos, que eu não vou abordar agora, é um aspecto mais trigonométrico, mas eu posso calcular esse lado, vou chamar aqui de x, e calcular esse lado através da lei dos cossenos, já que eu conheço um lado, o outro lado e o ângulo do meio. Mas também com esses recursos, com esses dados, os dois lados e o ângulo do meio, eu consigo também a área desse triângulo. Então, isso é o que eu vou explorar nesta lâmina. A área de qualquer triângulo pode ser obtida multiplicando-se dois lados entre si quaisquer, não é necessário que seja base e altura. Por exemplo, o lado A vezes o lado B, multiplico dois lados quaisquer entre si e divido por 2, como se fosse base vezes altura sobre 2. Para eu fazer com que um deles represente efetivamente a altura, eu multiplico também pelo seno do ângulo entre eles, seno do alfa. Bom, então, na prática, um lado vezes o outro lado, dois lados quaisquer do triângulo, e vezes o seno do ângulo do meio, isso dividido por 2, isso resulta a área do triângulo. Então, um lado
vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo entre eles, divide por 2, resulta a área desse triângulo. É uma forma trigonométrica para a área de triângulo. Uma outra observação, ainda sobre triângulo, e aqui também, embora esse triângulo me pareça aqui, ó, um triângulo retângulo pela exposição geométrica, pelo desenho, mas isso que eu vou colocar, essa observação, serve também para triângulo qualquer. Então, esta observação agora, ela é extensiva para qualquer triângulo, que trata sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. A soma dos ângulos internos, eu vou colocar assim, ó. Soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos, vou representar por SN, que dá para dizer que é igual a alfa mais beta mais o terceiro ângulo, que é gama. A soma disso é 180 graus. Então, a soma dos três ângulos de qualquer triângulo sempre resulta em 180 graus. Isso chama lei angular de Thales. Não é o teorema de Thales, é a lei angular de Thales. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. E aí, esta última observação trata sobre a soma também dos ângulos internos. Então, eu vou colocar aqui, ó, também é sobre soma dos ângulos internos, porém agora de um quadrilátero. Eu tenho 4 lados e, portanto, 4 ângulos internos. É um quadrilátero convexo. Então, a soma dos ângulos internos é dada por alfa, medida alfa, mais a medida do ângulo beta, mais aqui gama, e mais o ângulo θ. Então, somando essas 4 medidas internas em relação aos ângulos, eu obtenho 360 graus. Isso é para qualquer polígono convexo de 4 lados. A soma dos ângulos internos é igual a 360. Bom, a partir dessas duas últimas figuras, do triângulo que tem soma interna 180 e desse quadrilátero que tem soma 360, e aqui até vou fazer uma divisão desse quadrilátero em 2 triângulos, por exemplo, assim, ó. Aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouco a espessura e vou colocar na cor azul. Olha só, eu tenho aqui esse quadrilátero dividido em 2 triângulos. Então, significa que esse triângulo ele tem 180 graus de soma interna e esse outro triângulo também tem 180 graus de soma de ângulos internos. Então, daí vem o 360, 180 mais 180. E a partir desse raciocínio, eu percebo que o número de triângulos é sempre 2 unidades a menos do que a quantidade de lados. Olha só aqui, ó. O número de lados aqui é 3. E eu tenho 1 vezes 180, porque eu tenho um triângulo só. O número de lados aqui é L igual a 4. Tenho 4 lados. E o número de triângulos são 2. São 2 vezes 180 graus. Então, dá para estender uma regra geral. Para eu encontrar a soma interna, deixa eu colocar isso aqui como uma lei extensiva para qualquer polígono convexo. Então, o que eu vou colocar aqui serve para qualquer número de lados. Nós estamos colocando aqui para 3 lados e estamos colocando para 4 lados. Agora, eu vou estender
para um número de lados qualquer. Então, diz que a soma interna dos ângulos de qualquer polígono convexo é uma certa quantidade vezes 180, porque cada triângulo é 180 graus. Como é que eu vou saber o número de triângulos? Fácil. Pega o número de lados, n, e diminui 2. Sempre assim. Então, n menos 2 vezes 180 me dá a soma dos ângulos internos. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 lados. 3 lados, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Para essa figura que tem 4 lados, aqui ó, é 4. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Então, a soma dos ângulos internos, eu tomo o número de lados, diminuo 2 e multiplico por 180. Na realidade, eu estou aí contando quantos triângulos eu tenho quando eu reparto esse polígono. Ok?